Acesse Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br. Venha fazer parte desta família. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos e companheiros da doutrina espírita. Boa noite, pessoal que faz a sala falando em Espiritismo na Rede Amigo Espírita. E boa noite a todos os ouvintes que conosco estão conectados através da Rede Amigo. Hoje, 26 de junho, 20 horas e 30 minutos, estamos iniciando mais um trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Trabalho este que temos a satisfação de apresentar para os nossos amigos, os nossos companheiros de sala, esse nosso novo amigo na sala falando em Espiritismo, o nosso amigo Victor Antenori Rossi. O companheiro que milita, que reside em Fernandópolis, no estado de São Paulo, e que milita já há alguns anos na Associação Espírita Missionários da Luz. Seja bem-vindo entre nós, Antenori. Levante a sua mãozinha para, quando eu descer, você poder subir ao mic. Queremos nesse instante que todos os companheiros elevem os seus pensamentos ao Pai Criador e acompanhem essas poucas palavras que com certeza abrirão as portas para que nosso amigo possa receber do alto o auxílio necessário para trazer-nos as bênçãos dos céus. Senhor Jesus, misericordioso amigo, nesta noite nos entregamos a Ti de coração e de entendimento, buscando o auxílio dos nossos mentores espirituais e do mentor espiritual do Antenori, assim como aqueles espíritos amigos que encarregastes de nesta noite assessorá-lo neste trabalho. E é assim, Senhor, que em Teu nome damos por iniciados nossos trabalhos, que passaremos ao companheiro Antenori, que ele falará sobre a caridade para consigo mesmo, desiludir para evoluir e humanizando Jesus. Paz e muito amor no coração. Antenori, vou descer e você sobe, por favor. Boa noite. Estão todos ouvindo bem? Uma satisfação muito grande participar da sala falando Espiritismo. Uma satisfação muito grande de estar aqui com todos vocês. Paz, muita paz. Satisfação de estar aqui com vocês nessa noite de estudo, nessa noite de melhoramento. Colocando sempre que o conhecimento espírita, o conhecimento do Evangelho, a reestruturação, serve para a limpeza, serve para a renovação dos conceitos, dos pensamentos, colocando como uma hemodiálise espiritual aquilo que filtra as nossas impurezas de pensamento, os nossos vícios, as nossas imagens, aquilo tudo que temos dentro de nossos corações, dentro da nossa mente, do nosso campo emocional, e que precisa ser renovado. Uma vez que estamos num planeta de provas e expiações, devemos ter consciência da responsabilidade que temos em evoluir, em progredir na senda, buscando sempre o colo amoroso do Pai, do Altíssimo, do nosso querido Deus. Colocando como abertura, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8,
uma realeza terrestre. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Começando sobre o tema desilusão. Desilusão, como tudo que é progresso, costuma ser visto como negativo. Por estarmos num planeta de melhoramento, por estarmos num planeta de provas e expiações, temos que enfrentar muita coisa nas quais estamos acostumados. Na nossa alimentação, no nosso modo de agir, os nossos vícios e costumes, os nossos hábitos. É mais fácil você gostar de alimentos que são doces do que gostar de alimentos vegetais. É mais fácil gostar da preguiça e do ócio do que buscar uma atividade física e um comprometimento com a parte física, com a parte fisiológica, com a parte material daquilo que estamos vivendo. E da mesma forma, buscando no campo emocional, também é difícil buscar aquilo que é o crescimento, aquilo que nos traz o crescimento. E a desilusão é uma bênção. A desilusão é uma bênção, uma vez que ela nos tira da ilusão. E viver em ilusão nada mais é do que estar diante de uma situação que é estar diante de uma forma de enxergar que não é correta. Ela é uma ilusão porque ela se cria de acordo com aquilo que a minha mente quer enxergar, buscando sempre os mecanismos de defesa para evitar confronto. Então, quando estou diante de uma situação, a minha mente vai filtrar aquela situação, colocando-a da forma menos dolorosa possível para mim. Então, nós teremos mecanismos de defesa, como a negação, a projeção, que são formas de evitar um sofrimento direto, porque a verdade machuca. Uma vez que o processo de ilusão é uma forma de defesa, nós temos que lutar primeiramente contra nós mesmos. Essa é a primeira luta na busca pela desilusão. A desilusão deve ser buscada por aqueles que querem evoluir. E para isso é preciso entrar em contato consigo mesmo. E entrar em contato consigo mesmo, sendo uma busca e uma manifestação da humildade, torna-se difícil. Porque nós precisamos do outro para nos enxergar. E muitas vezes, aquilo que rejeitamos extremamente no outro é aquilo que mais precisamos trabalhar em nós. Quando colocado dessa forma, fica fácil entender uma manifestação física, levando em conta que o corpo material muda de orbe para orbe. Nós precisamos entender que se o campo telepático funciona nos planetas mais avançados, que tem espíritos mais evoluídos, por que na Terra, ou nos planetas de provas e expiações, nós precisamos da matéria tão pesada? Por que não conseguimos trabalhar no campo telepático e no campo mental de forma tão fácil? Uma das possibilidades é enxergar que o contato com o outro é o que nos faz enxergar o nosso ser. Então, os meus olhos carnais são limitados. São limitados na sua amplitude, são limitados no seu alcance, assim como minha audição, assim como minha fala. Quando não consigo enxergar a minha própria face, sou obrigado a buscar no outro a resposta. Porque quando estamos diante de uma manifestação óbvia de que eu consigo enxergar a mim mesmo, seja por uma filmagem, seja olhando num espelho, eu moldo o que eu quero enxergar. A única forma de um ser humano se conhecer é sendo observado nos seus momentos de fraqueza. É que ele possa ser observado nos seus momentos em que ele não percebe que os outros estão observando. Por isso se torna difícil evoluir. Por isso precisamos tanto de máscara. Precisamos colocar máscaras nas nossas profissões, precisamos colocar máscaras nos nossos lares, nos relacionamentos em geral. Porque não somos espontâneos. Temos medo dessa espontaneidade. Temos medo do que o outro pode vir a pensar,
temos medo da imagem que estamos projetando. E, na verdade, por mais que tentemos, nunca vamos conseguir agradar a todos. Porque até as nossas máscaras são limitadas. São engessadas no nosso rosto. E aquelas pessoas que convivem conosco começam a perceber suas rachaduras. E sentem que existe alguma coisa por trás daquilo que não é o que eu estou mostrando. O processo de desiludir, então, consiste em conseguir olhar para si mesmo nos seus momentos de dispersão. E é impossível um ser humano conseguir isso sozinho. Isso nos obriga a interagir com os outros. Isso evita que tenhamos uma evolução solitária. Isso evita que consigamos crescer no isolamento, como náufragos, que consigamos crescer isolados. Então é uma forma estratégica e uma estratégia magnífica colocada desse ponto de vista da espiritualidade de nos obrigar a precisar uns dos outros, nos colocando como irmãos. Então, quando eu estou diante de um espelho, eu não consigo ser espontâneo. Um exemplo claro disso são situações em que a pessoa está numa formatura ou numa festa de nível mais elevado e ela está jantando, ou num casamento, por exemplo. Então, imaginemos aquela cena, aquela mesa grande com vários convidados, várias mesas distribuídas no salão, e eu começo a comer. Começo a comer, me alimentar como faço em casa. De repente eu vejo que aquele cinegrafista começa a se aproximar da mesa, porque eles vão filmar todas as mesas. No momento em que ele chega, eu paro de comer e finjo estar conversando, porque eu não quero ser filmado comendo. Essa é a manifestação do ser humano quando ele entra em contato consigo mesmo sozinho, quando ele busca o seu reflexo num espelho. E isso não é real, é ilusório. Eu monto aquilo que quero enxergar. Quando eu entro em contato com o outro, aquele que está me observando nos momentos de dispersão, ele tem condições de me dar uma resposta mais serena e concreta daquilo que sou. Ele tem condições de me desiludir. O primeiro impacto costuma ser a rejeição. O primeiro impacto costuma ser repulsar aquela fala daquele ser, colocando que ele não sabe o que diz, porque, como já foi dito, a mente funciona sempre da forma menos prejudicial possível em suas interpretações. A mente faz de tudo para manter o ser humano em sua zona de conforto, naquilo que é conhecido. Todo ser humano teme o novo. Teme o novo que pode ser negativo, teme o novo que pode ser positivo. Então, quando vamos rastreando o comportamento da psique humana, podemos entender o seguinte: algumas pessoas preferem viver na depressão, que é um campo conhecido da sua mente, porque já estão anos ali, isoladas do mundo, com dificuldade de cuidar da sua higiene pessoal, com dificuldade de buscar novos conceitos, sofrendo, mas sofrendo num campo conhecido, do que buscar uma evolução e correr o risco de mexer nessa zona de conforto. Então, a zona de conforto sendo colocada de forma, uma imagem, como um círculo ao redor do ser humano. Quanto maior a sua zona de conforto, menos o outro te incomoda. E a zona de conforto cresce à medida que aprendo, à medida que ganho novas experiências, à medida que vivo coisas novas. Então, por lógica, quanto menor a minha zona de conforto, maior a minha zona de desconforto. Em outras palavras, pessoas apáticas me incomodam, pessoas que falam muito me incomodam, pessoas que são mais tímidas me incomodam, extrovertidas também, porque a minha zona de conforto é pequena. Eu só gosto daquilo que sou, eu só gosto daquilo que conheço. O processo de desilusão vem nos trazer a um campo maior de aceitação do próximo, um campo maior de aceitação dos conceitos. Para buscar essa desilusão, então, como fazê-lo? Procurando no seu próximo as respostas. Ou
principalmente nos seus inimigos, porque os seus inimigos não temem perdê-lo, então eles não vão filtrar o que precisa ser dito. Quem deve filtrar o que vem de um inimigo sou eu. Mas ali tem uma verdade. Se a pessoa precisa abrir a sua boca para me machucar e para me ferir, eu devo levar em conta os argumentos que ela está usando, porque ela enxergou aquilo em algum momento, ou ainda enxerga. Quando eu começo a estudar os meus inimigos, e isso para os espíritas serve também nos trabalhos mediúnicos, começo a estudar aqueles espíritos que me acompanham, começo a estudar o tipo de pessoa que se aproxima da minha vida, eu começo a entender quem eu sou. Quando eu aceito a lei de atração como uma lei, ou seja, imutável, porque é uma lei, eu começo a entender que tudo aquilo que atraio, atraio porque sou. Atraio porque trago comigo aquilo tudo que está lá também. E quando eu começo a enxergar as minhas falhas, imediatamente os meus mecanismos de defesa psíquicos vão evitá-las. Vão projetá-las no outro. Então, eu consigo enxergar aquilo que está em mim apenas quando está fora de mim. Quando está dentro de mim, significa que é uma parte minha. Mexer nisso gera desconforto, gera dor. Então, eu começo a buscar no outro aquilo que me falta, aquilo que preciso aprender. Por que desiludir para evoluir? Desiludir para entrar num processo de realidade espiritual. O que sou de verdade? Será que sou tão bonzinho quanto eu achava que era? Será que não procrastino em alguns momentos? Será que meus pensamentos são tão limpos quanto a minha boca diz que são? Começo a estudar a mim mesmo, porque o objetivo em um planeta de provas e expiações é estudar a si mesmo, colocando o conceito de prova como tudo aquilo que precisa ser vivido para testar o meu conhecimento. Então, eu sou colocado em um planeta para evoluir, com um objetivo específico, numa programação reencarnatória, onde estudam o contexto socioeconômico, político em que vou reencarnar. Preciso que os mecanismos permitam que eu aproxime da evolução. Então, se eu preciso lidar com a prova da fortuna, não será justo, não será possível, será um atraso que eu nasça na pobreza. Os campos vão se movendo para que eu alcance essa movimentação. Então, eu vou buscando esse autoconhecimento, vou buscando essa evolução, à medida que a vida vai me trazendo problemas. São problemas que precisam de uma equação, precisam de uma fórmula para serem resolvidos. Essas são as provas. Agora, nós vamos testar a sua paciência, colocando no seu caminho aquilo que mais te irrita. Colocando aquilo que mais te irrita no seu caminho, veremos como você vence essa prova. Se a prova falhar, se falhar nessa prova que foi pedida e necessitada por mim, e falhar repetidamente, essa prova vira uma expiação. E a expiação não nos permite evoluir. A expiação é um mecanismo que nos permite recuperar o tempo perdido. Voltar à estaca zero do processo evolutivo em que nos encontrávamos, já que o espírito não regride. O espírito fica estagnado um tempo ou progride. Regressão não existe. Aquilo que conquistei não perco. Então será colocado de uma forma clara, pensando naqueles familiares que têm filhos, seus filhos crescem, seus filhos se casam, e eles colocam esses filhos para morar próximos, compram casas ali no mesmo prédio ou no mesmo quarteirão e começam a interferir no casamento desses filhos. São pais que criaram uma estrutura simbiótica com os filhos e sentem que a vida deles é a sua vida, começam a intervir. O teu corpo físico, o corpo físico no qual encarnamos, é a nossa primeira morada, é a nossa maior responsabilidade, porque é algo que apenas nós podemos tomar conta. Então,
O que tenho feito do meu corpo físico dirá que tipo de pessoa sou. Como se encontra o meu corpo físico? Meu corpo físico se encontra obeso? Meu corpo físico se encontra adoecido? Meu corpo físico se encontra machucado? Preguiçoso? Como se encontra o meu corpo físico? Como vou entregar esta morada após a minha encarnação? Como se fosse uma casa, posso entregá-la com paredes caindo, posso entregá-la com encanamentos estourados, posso entregá-la com lâmpadas queimadas, porque não desenvolvi a habilidade de cuidar dela. Quando eu termino a minha encarnação, será feito uma análise do que eu trouxe para mim. Será feito uma análise do que consegui fazer com essa vida. Dentro dessa análise, voltarei para começar de onde parei. Então, a minha casa espiritual, a minha casa do corpo, mesmo sendo uma casa emprestada, ou seja, alugada, a minha próxima também começará de onde eu parei. Então, se deixei encanamentos, se deixei luzes para trás, a minha próxima casa já vai começar sem água e sem luz. A minha prova já vai ficando mais difícil. Em outras palavras, se eu não aprendo por bem, eu vou ter que aprender vindo com uma deficiência. Se não aprendo com ela, venho com outra. De repente, progressiva, progressiva, progressiva. Era uma dor de cabeça, depois virou um pé um pouco dolorido que me fazia mancar, não aprendi, vim numa cadeira de rodas, não aprendi, vim tetraplégico, não aprendi, venho vegetando até que aprenda. Esse é o processo de refazer a sua morada física, a sua morada material. Então, quando eu coloco dessa forma, isso é uma prova. Aí, eu começo a me envolver no processo de vida dos outros. Começo a intervir, estragando relacionamentos. Começo a intervir, sabotando sociedades e empresas. Começo a intervir dessa forma. Então, quando você coloca a parte de teoria perversa, diz respeito a, que foi colocado no chat, ela diz respeito à lei de causa e efeito. Quem deixou a casa destruída fui eu. Não tem ninguém me punindo. A responsabilidade é minha por aquilo que eu coloco. Então, se eu não soube cuidar da minha morada, então eu vou ter que continuar morando nela até aprender. E vai chegar uma hora que para algumas pessoas o campo mental e o físico são apenas escombros. Essa pessoa começa a buscar morada na casa dos outros. São aqueles depressivos, são aqueles simbióticos, são aqueles ansiosos, aquelas pessoas extremamente dependentes, os dependentes químicos, os dependentes afetivos, porque não tem mais a sua casa porque não cuidou dela. Começa a morar na dos outros. E como não cuidou da sua, também não cuida da dos outros. Começa a destruir o coração de sua mãe, começa a destruir a alegria dos seus irmãos, e aos poucos vai estragando outras vidas. Então, assim, quando eu coloco que eu vou ter que voltar para reestruturar toda a minha história que fiz, e vou ter que reestruturar a casa dos outros para depois voltar a trabalhar na minha, aí eu estou começando a entender o que é um processo expiatório. A expiação não é uma prova. A expiação é uma pena que eu busquei para mim. A expiação é uma reparação de um mal que fiz ser dito. Então, quando faço essa expiação, venho quantas encarnações forem necessárias para limpar todo o estrago que fiz nos campos adjacentes, para que então eu possa retornar para o meu. Quanto mais tempo um espírito gasta em suas encarnações buscando prazeres e evoluções simples, mais tempo ele levará para recuperar tudo aquilo. É um processo simples, é um processo de lei. Não é uma punição divina, é uma lei de causa e efeito. Trabalhando o contexto de evolução, então. Eu consigo trabalhar a minha casa espiritual, consigo entregá-la de forma perfeita,
evoluí o suficiente e desencarnei de um planeta de provas e expiações, sem deixar nenhum rastro de maldade ou de dificuldades compatíveis com a realidade desse planeta. Aí eu estou pronto para uma morada nova. Estou pronto para um planeta de regeneração. E vou chegar nesse planeta de regeneração não como um regenerado. Vou chegar como alguém que acabou de sair de um planeta de provas e expiações. Ou seja, no próximo planeta, eu serei um dos mais baixos. Serei um dos seres que mais estão distantes no progresso evolutivo, que menos grau de evolução tem. Colocando dessa forma, como entra Jesus como ser humano na nossa vida? O que ele nos ensinou como ser humano? O que ele veio fazer aqui como ser humano? Ele veio nos mostrar como cuidar da sua casa mental, como cuidar da sua casa espiritual. E principalmente, qual é o objetivo de se encarnar na Terra? O que é o objetivo de encarnar num planeta de provas e expiações? O que temos que buscar aqui? Jesus, então, permite-se vir num corpo físico com as mesmas limitações que nós temos. Sentindo dor, sentindo desconforto, frio, fome, coisas que sabemos não seriam mais necessárias no seu processo evolutivo. Foi uma escolha, foi uma missão. Colocando que ele não precisava sentir todas essas coisas e veio optando por isso. Imaginemos como foi o processo evolutivo da encarnação de Jesus. Evolutivo no sentido de maturidade biológica. Sendo uma criança, tendo sido um adolescente, sofreu todas as coisas que nós também sofremos. Sofreu com a pobreza, sofreu com humilhações, sofreu com piadas, sofreu com dificuldades físicas. Jesus andava muito. Jesus se aproximava das pessoas e conversava com seus corações. Mas Jesus sofreu todas as dores físicas que seriam possíveis. Jesus sofreu as dores físicas, Jesus sofreu as dores emocionais e psicológicas. Então, essa era a missão. Eu vou ensinar vocês como viver na Terra. Para que serve um planeta de provas e expiações? E Jesus não teve prazeres. Jesus teve satisfações. Satisfações de ver as pessoas se curando, satisfações de ver Deus operando através dele. Sendo um espírito evoluído, tem uma ligação com Deus que nós não conseguimos ainda abarcar. E manifesta isso na sua fala. Jesus não veio escrever nada de forma teórica. Por isso, quando você estuda o Evangelho, quando você estuda o Novo Testamento bíblico, você não encontra nenhum livro que chama Jesus. Porque Jesus não escreveu livro algum. Jesus viveu. Da mesma forma que Sócrates não deixava nada, não tinha preocupação em teorizar as suas coisas pela escrita. Quem tinha essa preocupação era Platão. Platão colocou no papel tudo que viu de Sócrates. Jesus não colocou nada no papel. Os apóstolos colocaram. O que Jesus fazia era tão grandioso que eles sentiram a necessidade, tocou o seu coração, de escrever isso e levar adiante. Então, ele não tinha necessidade de estruturar. Jesus viveu a sua verdade. Quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava dizendo da manifestação dele na Terra. Qual é o caminho, qual a verdade e qual é essa vida? O caminho num planeta de provas e expiações é o sofrimento, a dor, mesmo que venha da ignorância dos outros. Jesus não desviava os seus caminhos, não tinha sua fé abalada pela dúvida dos outros. Jesus tinha um foco e foi até o fim. Tentaram desviá-lo de todas as formas. Tentaram seduzi-lo, tentaram corrompê-lo, tentaram confundi-lo. Só que a sua verdade era tão forte. Por isso a fala:
conhecereis a verdade e ela vos libertará, é tão importante. Porque Jesus, conhecendo a verdade, ele era livre. E livre não é aquele que não deve satisfação a ninguém ou nada. Livre é aquele que consegue transitar em qualquer campo sem se sentir um ofensor e sem se sentir ofendido. Jesus conseguia transitar no campo da ignorância sentindo amor. Jesus conseguia transitar no campo da sedução sentindo amor. Jesus conseguiu transitar no campo da humilhação e da dor física sentindo amor. Nada disso o aprisionou. Nada disso o fez desviar do seu caminho. Só que ele não precisava desses conceitos que hoje nos são trazidos, ele não precisava nos trazer de forma teórica. Ele veio viver isso. Ele veio nos mostrar que a ignorância e o medo daqueles que o cercavam, e muitos inclusive ele havia ajudado, o colocaram naquela cruz. Porque ele se tornou Jesus não por ter morrido naquela cruz. Ele se tornou Jesus por ter vencido a morte. Se ele tivesse morrido naquela cruz e a história acabado ali, ele seria mais um. Para algumas pessoas, colocando hoje de uma forma concreta e realista, desiludida e longe da idolatria, pensemos no começo da encarnação de Jesus como um Senhor que andava pelas ruas pregando um Deus diferente daquele que estavam acostumados. Estavam acostumados com um Deus punitivo. Estavam acostumados com a lei de Talião, com a lei mosaica. E de repente vem um homem dizendo todo o contrário daquilo. Para algumas pessoas não passava de um louco que andava na rua falando coisas. Para outras, um pouco sedutor. Vou ouvir o que esse homem tem a dizer. E de repente as obras começaram a aparecer. Porque a fé de Jesus, a fé que Jesus mobilizava naqueles seres e a dor que eles estavam sentindo, permitiu que isso acontecesse. Por isso não temos relato que Jesus curou dores de cabeça ou dores na perna. As coisas que Jesus curou foram as mais grandiosas. A morte, a cegueira, o corrompimento físico e moral da prostituição. Jesus curou as maiores dores. E por que só as maiores dores foram curadas? Porque é na dor que o ser humano encontra Deus. Quanto maior a dor que o ser humano está vivendo, mais próximo de Deus ele está. Porque é nessa hora que ele clama ao Pai. Essas pessoas já não tinham mais onde buscar ajuda e se apegaram com toda a sua força na palavra do Cristo. E essa fé as curava. A dor nos aproxima de Deus. Ele com certeza seria mais justo que fosse pelo amor, mas isso num planeta evoluído. Estamos num planeta de provas e expiações. Essa é a primeira desilusão que precisamos trabalhar. Não estamos aqui porque somos completamente bons, não estamos aqui porque somos prontos. E pouquíssimos são missionários. Estamos aqui porque temos provas e porque temos que espiar. Quando colocamos o planeta como um todo, a galáxia, e todos os planetas, imaginemos o seguinte, que o universo é uma cidade, e que cada planeta é um setor dessa cidade. Nós temos planetas evoluídos, temos planetas de regeneração, temos planetas de encontro de espíritos superiores, e temos planetas primitivos. O que seria, então, um planeta de provas e expiações dentro de um contexto geral e desiludido do universo? A Terra se encontraria como um hospício, como uma prisão ou como um hospital. Aqueles que na Terra estão para progredir, estão aqui como criminosos, estão aqui porque já beiraram ou conheceram a loucura, e estão aqui porque estão doentes. Se eu consigo enxergar com humildade que isso é o contexto, isso é a explicação de um planeta de provas e expiações, eu já dou um grande passo, tentando identificar que tipo de pessoa sou eu. Eu estou aqui como alguém que transgride as leis do alto, na sua arrogância, como alguém que transgride a lei que foi colocada. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Se transgrido essa lei, sou criminoso. Sou criminoso na lei do amor, porque pratico o ódio, pratico a vingança. Sendo criminoso, nada mais justo que eu esteja preso, nada mais justo que eu esteja pagando e me sinta acorrentado a algo que para mim pode não fazer sentido. Por isso, tantos seres buscam o desencarne pelo suicídio. Por isso, tantos seres buscam anestesia no álcool e nas drogas e na sexolatria, porque sentem-se presos e ficam revoltados porque não entendem um motivo para estar aqui. Acreditam que a Terra é o fim, acreditam que a Terra é o máximo que podemos chegar. E Jesus veio nos mostrar que para estar na Terra é preciso sofrer. E o sofrimento leva à morte do corpo físico e ao florescimento do corpo espiritual. Porque a Terra é uma morada de espíritos que ainda precisam de corpos grosseiros. E se eu ainda preciso de um corpo grosseiro, é porque grosseiro sou. Jesus veio sentindo todas as dores, sofreu a humilhação, sofreu a injustiça, e por mais difícil que seja, ele conseguiu, no auge da sua dificuldade, que foi o momento da crucificação, que foi o momento de maior dor física, porque é considerado que a dor que ele sentiu foi uma dor extremamente terrível, ainda olhar para o alto e orar por aqueles. Perdoa, Pai, pois não sabem o que fazem. Nos enxergando como crianças. Então, essa manifestação de amar ao próximo, mesmo no seu momento de maior dor, é o que nos distancia tanto de Jesus. O que nos distancia tanto de Jesus. Não há necessidade de sofrer para evoluir. Há uma necessidade de aceitar a sua real condição. Porque só existe o sofrimento quando eu enxergo as provas como punições que não mereço. Quando eu enxergo como obstáculos a serem vencidos para que eu enxergue o mundo de um degrau maior, eu não vejo isso como sofrimento. Eu vejo isso como esforço. Eu vejo isso como possibilidade de crescer. Se estou no pé de uma montanha, tenho um campo de visão. Se estou no topo dela, o meu campo é muito maior. Eu consigo enxergar lá na frente, ou seja, eu consigo enxergar o meu futuro. Eu consigo enxergar aonde vou parar se hoje tomar essa decisão. Nós sabemos de uma forma limitada que se eu cometer um crime civil, irei parar numa cadeia. Quando o espírito conseguir enxergar o que é a lei espiritual de verdade, qual é o código penal do espírito, ele não precisará mais cometer esses crimes. E não precisando transgredir a lei, não haverá necessidade de punição, não haverá necessidade de pagar isso por mau uso do livre-arbítrio. Ele estará livre de sofrimento. Então, enxergar que é preciso sofrer para evoluir é uma forma de voltar no tema da zona de conforto. Se estou aqui num planeta de provas e expiações, estou aqui porque sou um espírito inferior. Isso é difícil de aceitar para muitas pessoas. Começa aí o processo de desilusão. E humanizar Jesus é tirar dele a responsabilidade de missionário e enxergar em nós aquilo que ele tentou trazer. Jesus se fez humano para que nos sentíssemos capazes de fazer o que ele fez, não para nos humilhar. Jesus não se fez humano para que colocássemos ele num altar inalcançável e ficássemos idolatrando o que ele fez. Ele veio nos mostrar que é possível, mesmo nesse corpo físico. Ele fez a primazia, ele fez a maestria do que é possível fazer com o corpo físico na Terra. Só que o ser humano, por essa dificuldade do mecanismo de defesa, idolatra essa atitude dele, porque quando idolatro algo, coloco acima de mim e inalcançável. E isso alivia o meu sentimento de responsabilidade. Quando eu coloco para a minha mente que eu não preciso buscar o que Jesus conseguiu, porque ele está acima da média, eu me tranquilizo, fico na minha zona de conforto.
Quando eu tento tirar Jesus desse pedestal da idolatria que foi colocado e trago ele para o meio dos humanos, eu começo a perceber que eu também vou ter que fazer o que ele fez. Isso é ser cristão. Como Jesus já passou pela terra, eu não tenho como acompanhá-lo. Eu tenho como segui-lo. Jesus já passou, já fez o trabalho dele. E seguir Jesus significa andar os caminhos que ele andou. Então, se coloco Jesus andando num campo de areia, deixando pegadas, e me coloco seguindo-o, cada vez que o meu pé encaixar no pé, na marca que Jesus deixou naquela areia, e eu olhar para o lado, eu vou estar vendo o que Jesus viu. E Jesus na terra viu pessoas o xingando, pessoas o ridicularizando, no fim, pessoas arremessando coisas contra ele, acusando-o de mentiroso, acusando-o de hipócrita. Se eu não estiver na terra enxergando nenhuma dessas coisas, e se o meu caminho está fácil, prazeroso, e eu não encontro nenhuma dificuldade na minha vida que me obrigue a repensar ou orar pelos inimigos, então eu não estou fazendo o caminho que Jesus fez. Eu estou fazendo o caminho oposto. Eu estou fazendo o caminho daqueles que crucificaram ele, que buscaram um sentimento de mais tranquilidade. Crucificaram Jesus porque Jesus estava mexendo em suas feridas emocionais, pedindo que amassem os seus inimigos, pedindo que perdoassem 70 vezes 7. Vamos crucificar esse homem, porque aí nós não temos mais que ouvir ele mexendo em nossas feridas. Vamos crucificar esse homem, porque aí podemos continuar sendo o que somos, e não vamos precisar nos desiludir. Não queremos sentir dor. Agora, quando eu coloco esse conceito de humanização de Jesus, trazendo ele para a minha vida e enxergando que é possível fazer o que ele fez, e nós temos condições de enxergar relatos de médicos que desenganaram pacientes com doenças gravíssimas e eles conseguiram voltar, pessoas que passaram anos em coma e conseguiram voltar, nós vamos entender que a fé realmente move montanhas. Que as montanhas não são nada mais do que obstáculos. E que atrás delas tem algo novo, um pouco melhor do que aquilo que vejo hoje. Aí é possível entrar, então, fazendo uma ponte entre o processo de desilusão. Preciso entender que se estou na Terra é porque sou um ser que está evoluindo. E se sou um ser que está evoluindo, tenho muitas falhas. Preciso aceitar isso. Sendo possível desiludir, aceito que Jesus também não veio aqui para ser um exemplo que nos humilharia na perfeição. Que ele veio para mostrar que eu também posso fazer isso se eu quiser. Isso é desiludir. Isso é humanizar o Cristo. E não endeusar a mim mesmo. Quando eu humanizo Cristo, eu evito o processo de endeusamento. Cristo morreu por mim, então eu não preciso fazer mais nada. Agora eu só preciso viver. Graças a Deus por isso. Isso está errado. Cristo morreu pelo ensinamento. Cristo morreu para deixar essa fórmula. A fórmula dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma fórmula matemática. Quando eu coloco que leis que se aplicam no universo também devem ser aplicadas no campo emocional, eu começo a entender Jesus. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É uma lei da física. Da mesma forma, dois sentimentos também não. Eu não consigo estar triste e feliz ao mesmo tempo. Eu não consigo estar extremamente irritado e calmo ao mesmo tempo. Dois sentimentos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a lei da química que nos diz que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. No emocional também. Eu não perco sentimentos e eu não crio sentimentos. Eu transformo. Uma pessoa não pode colocar ódio no meu coração. Ela pode mobilizar o ódio que já existe ali. Ela pode movimentá-lo. Da mesma forma que ela pode movimentar o amor, ela pode movimentar o afeto. Então, se essas duas leis se aplicam, e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é uma fórmula de resolução de problemas, como faço para aplicá-lo? Diante de um problema, penso o que Jesus faria. Estou com raiva do meu irmão.
Estou com raiva da minha mãe. Como resolver essa situação? Equacione e aplique a fórmula. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, qual é a minha conduta? Se eu aplicar isso em todos os meus problemas, eu vou vencer todos eles. Porque o tempo todo eu estarei abrindo mão da minha vaidade, do meu orgulho e buscando o meu crescimento. Evitando machucar aqueles que me cercam, aqueles que me rodeiam e buscando ferir o meu ego, ferir a minha vaidade, ferir a minha arrogância, para que aos poucos eu consiga transformá-las em humildade, em afetividade, em carinho. Colocando o processo de reencarnação, então, de caridade, eu consigo entender assim. Eu me desiludi, consegui humanizar a imagem do Cristo, trouxe ele para a Terra, porque aqui ele esteve, entendo que ele me mostrou o que é possível fazer aqui, que é um planeta que vai me trazer sofrimento, vai me trazer dor, que vai trazer injustiça, sim, mas que vai depurar o meu espírito. Eu começo a entender o conceito de caridade. E isso foi o ato maior do Cristo, caridade. Abrir mão do seu conforto para vir aqui nos ensinar. Jesus não ganhou nada que ele já não tivesse com isso. Jesus veio nos doar aquilo que ele tinha. E para isso sofreu. Ele fez essa caridade. Então, o processo de caridade diz respeito a fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem para as pessoas que amo não é caridade, é uma obrigação. Fazer o bem para as pessoas que foram colocadas na minha família, na minha vida, não é caridade, é obrigação, é a minha prova. Fazer o bem para pessoas que me aproximo também nem tanto. Agora, fazer o bem para os inimigos e para desconhecidos, isso começa a se tornar caridade. Então, a caridade para consigo mesmo nada mais é do que aceitar que sou um espírito num corpo. Um espírito que não se lembra o que foi nas vidas passadas. E que não tem condições de saber o que será na próxima. Isso. Está na hora de descrucificarmos Jesus. Está na hora de trazer ele para o nosso coração, para a nossa realidade, o humanizar. Então, como não sei o que fui na vida passada e como não sei o que serei na próxima, pouco me importo com isso. Eu não vou ficar buscando preparar o campo para aquele que eu virei a ser. Então, o que serei numa próxima existência? Não sei. E como já tenho consciência que a minha próxima encarnação não se lembrará de mim, eu não me preocupo em ajudá-la. Quando eu começo a entender que os sofrimentos que tenho hoje são falhas do meu passado, eu não tenho que me revoltar comigo mesmo. Eu tenho que aprender com isso. Eu sinto uma angústia muito grande que invade o meu peito. Eu sinto um vazio, eu sinto um arrependimento, eu sinto uma culpa, eu tenho depressão. A pessoa vai se identificando. Onde isso começou? Pode ter começado lá atrás. Pode ter começado na procrastinação da sua encarnação anterior. Hoje tem uma diabetes, hoje tem um câncer, hoje tem uma dificuldade maior. Isso começou em algum lugar. Então, quando eu coloco que sou responsável por tudo aquilo que vivo, fica mais fácil entender o processo de caridade para consigo mesmo. Que é o processo de trabalhar hoje para um conforto no amanhã. Esse conforto será de um estranho, porque eu não sei que encarnação virei a ter e não vou lembrar disso. Só que se hoje eu não tenho uma doença e posso evitá-la, então eu faço. Eu não tenho diabetes e nem por isso eu vou comer todos os doces que eu tenho vontade. Se eu trabalhar são, como se estivesse doente, se eu trabalhar a manifestação do meu corpo físico como se ele estivesse adoecido, eu não adoeço. Se
Se eu faço caminhadas regularmente, eu diminuo muito a minha chance de ter problemas cardíacos, por exemplo. Agora, a maioria das pessoas espera a patologia chegar para buscar ajuda. Espera ter um problema cardíaco para mudar a sua alimentação, começar a fazer atividades físicas. Espera encontrar um problema pulmonar para abandonar o vício do tabaco. Um problema hepático para abandonar o álcool. Se já faço isso sem ter o problema, alivio o sofrimento da minha próxima encarnação. E a minha próxima encarnação serei eu. Vivo o sofrimento hoje e faço o que Jesus fez, o sacrifício. Ele abriu mão de uma encarnação aos olhos dos prazeres carnais para que o espiritual fosse reconhecido. Quando conseguirmos fazer a mesma coisa, quando eu conseguir abrir mão dos prazeres da comida, do sexo, da preguiça, porque isso gera um prazer sim, e fizer esse sacrifício em prol da minha próxima encarnação, aí eu estarei sendo cristão. Aí eu estarei colocando na prática aquilo que Jesus me ensinou. Eu vou estar cuidando do meu próximo. E o meu primeiro próximo sou eu na próxima encarnação. Aquilo que virei a ser. Eu decido hoje se o meu próximo terá problemas pulmonares, terá problemas cardíacos ou neurológicos. Se estou estressando a minha mente, fazendo muitos trabalhos, me colocando em muitas situações de nervosismo, não busco acompanhamento, não busco uma terapia, não busco medicações. É lógico que o corpo físico, sendo uma máquina, vai falhar se não passar pela manutenção. E a manutenção é cuidar antes que arrebente. Eu não vou buscar ajuda psicológica quando a minha mente já estiver fragmentada. Eu não vou buscar ajuda física quando o meu corpo já estiver adoecido. Isso é maturidade. Isso é maturidade espiritual. Eu trato este corpo físico que estou na Terra como um degrau para o que quero buscar. Isso aqui não é o que eu vim buscar. Eu vim na Terra para provar e expiar. Ou seja, eu vou sofrer desconfortos, eu vou sofrer dores, eu vou sofrer insônias, ansiedades, porque é para isso que estou aqui. Quando eu coloco dessa forma, fica possível enxergar todo esse processo, desde a desilusão, da humanização do Cristo e da caridade para consigo mesmo. Como é que eu vou fazer caridade se sinto que ainda possuo coisas e não quero doá-las? Jesus era livre. Jesus era livre porque ele não tinha posses. E todos os que ele chamava tinham que abrir mão de suas posses. Por quê? Porque as posses aprisionam o ser humano. A posse aprisiona. As posses financeiras, as posses de relacionamento. Então, quando eu abro mão dessas posses e vou viver na verdade, que a verdade liberta, nada me incomoda. Nada me incomoda. Jesus dormia na casa das pessoas para nos mostrar que, ao entrar no campo mental daqueles seres humanos, ao entrar no convívio familiar daquelas pessoas, ele não se perdia, ele respeitava. Ele conseguia se colocar como visita, mesmo tendo sido convidado como o anfitrião de Deus. Ele era trazido com muita honra, mas ele se colocava na humildade, não invadia o espaço dos que ali estavam, porque ele não se incomodava com o que os outros estavam acostumados a comer. E nós, na Terra, ainda temos muita dificuldade para lidar com as escolhas do outro. Eu não aceito algumas coisas. As pessoas começam a se revoltar com a alimentação, vegetarianos brigando com carnívoros, homossexuais brigando com heterossexuais. Por times de futebol as pessoas já discutem. Imaginem por escolhas de campo mental e emocional. E Jesus era livre por isso. Não importa o tipo de pessoa que estava falando com ele. Ele conseguia ouvi-lo da mesma forma. Sendo grande ou pequeno, Jesus respeitava
as limitações daquela pessoa. E quando conseguimos fazer essa mesma coisa, primeiro com nós mesmos, respeitar a minha limitação. Só que para isso eu preciso conhecê-la. Autoconhecimento é a chave da evolução. Quando eu conheço a minha limitação e eu estudo o campo onde estou me envolvendo, eu decido se posso ou não vencer essa batalha. Em outras palavras, se a pessoa sofre com o ciúme e o ciúme pode levá-la a cometer uma atrocidade, ela não pode se envolver com uma pessoa que tem histórico de promiscuidade. Ela não pode se envolver com uma pessoa que tem vaidade exacerbada e gosta de usar roupas para aparecer e gosta de ser o centro das atenções. Ela, sabendo que o ciúme é algo que pode destruí-la, ela evita esses campos. Se eu sei que o dinheiro é algo que pode me destruir, eu evito esse campo. Isso é maturidade. Isso é autopreservação. Isso é instinto de sabedoria. Para isso, preciso olhar para mim mesmo, preciso primeiro entender como me vejo, como acredito que os outros me veem e que imagem eu penso passar. São 3 coisas diferentes e cada uma precisa ser estudada a fundo. Aí sim, fica possível entender que uma encarnação inteira não é o suficiente para se conhecer. Não é o suficiente para se conhecer. Que a luta daqueles que estão buscando a evolução é muito grande. É uma luta de várias encarnações. Mas eu posso escolher abrandar esse tempo, diminuir esse tempo ou aumentá-lo. Quando desligo-me do autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento, e vou buscar as anestesias que a Terra oferece, estou parando a minha evolução. Não estou me conhecendo. E estou deformando um pouquinho mais o meu caráter, a minha moral e o meu emocional. E quem está de fora vê isso. Eu posso tentar esconder de todo mundo. Chega uma hora que todas as pessoas enxergam aquilo. E para mim parecia ser um segredo. Nossa, que olheira! Você está com uma cara de triste. Você está com um semblante tão triste. Você está sem luz. Você está sem energia. A pessoa começa a ouvir isso de todos. Porque ela não consegue mais guardar dentro de si que existe uma tristeza. Aquele sorriso já não engana mais ninguém. Quando isso acontece, a pessoa já está no fim. Quando isso acontece, ela já chegou no limite da ilusão. Ela acreditou estar vivendo uma coisa que não estava. Então a palavra que trago é a palavra de buscar esse autoconhecimento. Buscando esse autoconhecimento, sabendo os meus potenciais e as minhas limitações, eu consigo saber onde chego. Sabendo os meus potenciais e minhas limitações, sei quais lutas posso travar. Sabendo quais lutas posso travar, começa o processo de desilusão. Porque vou ficar chateado ao entrar em contato com algo que eu não vou dar conta. Isso vai ferir o meu ego, mas vai ferir menos do que perder aquela batalha pela arrogância. Conseguindo esse processo de desilusão, humanizando o Cristo, entendendo que eu também posso fazer as coisas que ele fez, porque ele verbalizou isso, vocês podem expulsar essa casta de demônios, eu trago Jesus para a minha vida. E trazendo Jesus para a minha vida, eu entendo que o que ele fez foi um sacrifício da encarnação terrena material pelo benefício do Espírito. Eu conseguindo fazer isso, as minhas próximas encarnações serão menos aflitivas, menos ansiosas e angustiadas. E eu conseguirei, aos poucos, cuidar de mim mesmo, porque eu sou o único que tem a obrigação de cuidar de mim mesmo. Que Deus nos abençoe. Coloco agora aberto para as perguntas, possibilidade de responder a quem quer que tenha anotado. Graças a Deus. Ok. Eu peço desculpas se em algum momento não ficou claro, porque é a primeira vez fazendo a palestra apenas com o áudio é um pouco diferente para quem está acostumado com o microfone. Então, eu espero ter conseguido passar da forma mais clara possível a mensagem. Ok.
como podemos entender de forma prática que somos seres em constantes mudanças, sem grandes sofrimentos. Ou seja, como minimizar algo que eu sei que vai existir um sofrimento. Então, como entender de forma prática que somos seres em constantes mudanças? Estudando Kardec. Quando você estuda Kardec, entende o que é um planeta de provas e expiações e o que é um espírito inferior, imediatamente você quebra a ilusão e já começa a entender que tudo o que acontece na sua vida vem para provar, vem para colocar à prova aquilo que foi ensinado, vem para ver se está preparado para passar. Se não estiver preparado, não tem problema, vai tentando de novo, vai tentando de novo. Só que como numa escala educacional, alguns alunos partilham a mesma série em algum momento, outros, porque preferiram ficar brincando ou se drogando ou procrastinando, acabam tendo que repetir aquela série enquanto vêm os outros indo adiante. Ilusão tem o mesmo significado de identificação. A identificação, toda palavra que começa com id, identificação, idiotia, identidade, diz respeito àquilo que sou no meu íntimo. E Freud já dividiu o ego em id, ego e superego, justamente porque o id é aquilo que sou primariamente. Aquilo que se não houvessem barreiras eu demonstraria. Seja na agressividade, é aquilo que as leis vieram impedir que acontecesse. Então, quando você estuda o Código Penal do homem, do encarnado, e você percebe que as leis que têm as maiores penas são aquelas que o ser humano mais vai sentir vontade de praticar. Porque o ódio vai levar uma pessoa a querer matar a outra em algum momento. E se não houvesse nenhuma limitação para isso, como não havia antigamente, isso passaria a ser uma coisa corriqueira. Então, a ilusão tem o significado de identificação. Se estou iludido, a minha identificação está errada. A minha identidade está corrompida. Porque eu estou enxergando o que não sou verdadeiramente. Está claro? Ok? Uma pessoa que levou uma vida fazendo bem, caridosa, cuidando do seu corpo físico, nunca fumou, nunca bebeu, nunca cometeu exageros na alimentação, que sempre foi regrada, adoece de câncer e sofre por anos, e sempre resignada, sem reclamar. Seu corpo físico definha ao desencarnar era pele e osso. Esse espírito vai pagar pelos danos ao corpo físico que cuidava, porém adoeceu. Sei que se adoeceu. Porém a dúvida fica apenas no estado da morada alugada que foi entregue, em estado lastimável. Entenda. Se essa pessoa fez todos os cuidados possíveis e teve que passar por esse processo, então, das duas uma, né? Esses das duas uma com certeza abre um caleidoscópio de opções, mas as duas mais grosseiras. Este câncer pode ter sido missionário para ensinar as pessoas com quem ela convivia a lidar com ele, a lidar com o sofrimento, com a perda, com a abnegação, ou pode ter sido mesmo um processo expiatório que iria acontecer independente da sua conduta. Porque, como foi colocado, o processo expiatório não tem como ser evitado. Agora, quando a pessoa passa por esse processo expiatório e ela cuidou totalmente da sua encarnação e sofreu esse câncer, ao desencarnar ela pode descobrir que junto com este câncer poderia ter vindo um AVC, poderia ter vindo um infarto, poderia ter vindo uma diabetes, que foram evitados. E o câncer foi o menor dos problemas diante do sofrimento que ela poderia ter, se não tivesse feito esse cuidado dessa responsabilidade. Com certeza, essa doença tendo sido paga, tendo sido vivenciada, na próxima encarnação ela vai colher os frutos de todo esse cuidado que teve com o corpo e com a mente e não vai mais precisar passar por essa expiação. Ela entendeu o processo de abrir mão da carne para viver o espírito. Ela poderia ter essa doença para que as pessoas ao redor dela passassem por isso. Sim, por favor.
Pode o espírito em sua criação, simples e ignorante, já escolher o caminho do bem? Sendo assim, sem cometer erros, não tem nada a resgatar e pode evoluir sem sofrimento? Não. Ele não pode escolher o caminho do bem, porque sendo ignorante, ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele vai precisar passar por todos os processos. O que o espírito pode fazer nessa situação é, vamos colocar de uma forma clara, foi a Vânia Pedrosa que perguntou, colocar de uma forma clara. O máximo que um espírito consegue fazer dentro desse processo evolutivo para chegar à perfeição seria passar uma única vez por cada prova, mas ele teria que passar por todas. Sim, ele não vai haver o sofrimento, não vai haver o sofrimento no ponto em que eu passo pela prova, ela vai gerar dor. Ela vai gerar dor. Ele vai ter que passar pela prova de perder alguém que ama, ele vai ter que passar a prova de ser traído, ele vai ter que passar a prova de trair, mas ele não vai se embriagar desse sentimento, porque vai aprender com ele. Se faço uma vez, sinto dor e não repito, então cresci. Não preciso mais passar por essa prova. Então, mesmo que esse espírito consiga passar uma única vez por cada prova, ele terá um sofrimento, mas o sofrimento mínimo possível numa escala evolutiva. Não sem revolta. Porque revoltar significa voltar, né? Voltar novamente, isso é revoltar. É voltar novamente. Ou seja, um espírito revoltado é alguém que está vivendo várias vezes a mesma situação e não consegue sair daquilo. Ele se revolta. E como não consegue interpretar aquilo que vem de fora, como não consegue aceitar aquilo que vem de fora, prefere destruir. Eu prefiro destruir o que existe fora porque aí eu fico só com o que existe dentro. Isso é a revolta. Um ser humano revoltado quer quebrar tudo ao seu redor, quer machucar as pessoas, quer destruir. Justamente por isso. Porque ele não tem condições de aprender. Sim, sofrer conscientemente. Sofrer conscientemente. É possível. O ponto foi bem colocado pelo Sr. Said Shark. O ponto é sofrer conscientemente, mas ainda assim existe a dor. Eu acho que o principal aqui é levar em conta que eu posso viver o mínimo possível dessa dor, mas eu não consigo evoluir do zero até o máximo que eu posso chegar só tendo prazer. Você falou que o ser humano tem que se privar de prazeres carnais. Se não sabemos se Jesus ficou com Maria Madalena, se ele não conseguiu se privar, transformando água em vinho. Acho que os prazeres têm que ser vividos ponderadamente. Ok. Se não sabemos, não falamos. Aqui, o objetivo de trabalhar o kardecismo é trabalhar com o que é racional e provado cientificamente. Se está aquém disso e são hipóteses, então não há necessidade de ser trabalhado. A dor seria moral como? Em qual sentido a dor seria moral? Entenda. O corpo físico reveste o espírito. O corpo físico reveste o espírito, não o contrário. Então, toda dor física tem causa espiritual. E o espírito sofre por transgredir a lei do amor. E a lei do amor é moral. Toda dor que se manifesta no meu corpo físico tem uma origem no meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual só sofre por transgressões morais. Eu sofro quando invado o espaço do outro, quando roubo o que é do outro, quando invejo o que é do outro. São transgressões morais, então faz todo sentido. Sim, a moral é justamente isso, né? O se sentir em erro. Como foi colocado do id, nós temos também o superego, que seria o regulador, o cobrador das nossas falhas. Preparando a sua morada futura, que vai lhe fazer sofrer dores físicas e morais. Sim, a dor física faz parte, a moral faz parte. O como lidamos com ela e o que aprendemos dela é o que diferencia. A diferença de um ser humano para outro é isso. Só para estruturar bem esse raciocínio, do que é a diferença
do que é a diferença do campo mental e moral, ok, do que quando a dor é moral, aceitando-a, isso facilita a evolução, mesmo sem entendê-la na sua raiz? Não, porque você sente a dor moral justamente porque sabe que alguma coisa está errada. E a dor só some quando você entende a raiz dela. Por isso o processo terapêutico é lento. E a reforma íntima é demorada. Porque quando você entende a raiz do que é? É o que está ligado ao solo e de onde vêm os nutrientes. O que nutre a minha doença, o que nutre a minha vaidade. Quando eu enxergo o que nutre ela, é possível me libertar. Sim, aceitar a situação ajuda muito, mas se mobilizar diante dela. O ponto é, então eu vou colocar estruturado assim de forma bem rápida. Se hoje nós pegássemos todo o dinheiro que existe no mundo, colocássemos ele num lugar só, e depois distribuíssemos em partes iguais para cada ser humano, sem que nenhum ficasse a mais que os outros, dentro de 6 meses nós teríamos mendigos e nós teríamos milionários. Porque alguns optariam por montar bares e outros gastariam todo o seu dinheiro em bebida, por exemplo. Então, isso é uma diferença. Os seres humanos não são iguais. E o quesito moral conta. Não importa o quanto Jesus nos tivesse dado. Alguns usariam esse conhecimento para seus vícios. E outros, exatamente, eu ia falar da parábola dos talentos. Exatamente. Foi uma transmissão de pensamentos. A parábola dos talentos. Alguns enterram, conseguem fazê-los progredir. Isso é um mal, salvo expiações. No mundo superior isso não acontece. Graças a Deus. Ok, tem mais alguma que eu perdi, Xanri? Alguma pergunta que ficou para trás? Ok, por que permanecemos no sofrimento? É cômodo ser assim? Lá no começo foi colocado assim, que eu prefiro uma dor que eu conheço que um prazer que desconheço. A mente humana funciona assim. Na Terra, pelo menos, funciona assim. Aquilo que eu conheço me deixa confortável. Tá claro, Pedrinho? Tudo bem, Xanri. A sua digitação é rápida. Pode colocar, Tisa. Nós temos inúmeros estudiosos aqui que vão ter condições de ajudar também. A sala está cheia. Vamos aproveitar a oportunidade de estudo. Ok, então, Pedrinho, para deixar mais claro. Algumas pessoas preferem ficar, para deixar bem claro, para ser verdadeiro, trabalhando como psicólogo, eu posso te dizer o seguinte, às vezes nós temos que lidar com pessoas, mulheres, por exemplo, que apanham dos maridos. E aí você vai perguntar por que ela continua. E ela diz que de vez em quando ele é bom. E que ela tem medo de ficar sozinha. Está claro? Então ela prefere ficar num ambiente que causa dor e que dá um mínimo de prazer vez ou outra, do que correr o risco de buscar algo diferente. Ela tem mais medo da solidão do que de sofrer agressão física. Não sei se ter um jeito de psicólogo é bom ou ruim, mas eu agradeço o comentário. Correto, Silvio. Exatamente. Tisa, conseguiu formular? É uma cadeia, sim. É uma cadeia, sim. A questão é isso, uma cadeia emocional. A questão é que a cela está aberta e a pessoa escolhe não sair. A porta está aberta, a pessoa escolhe não sair. Ela tem o livre-arbítrio. Prefere ficar no conforto do ninho, mesmo que apertado, a pular e alçar voo.
aonde Jesus deixou se crucificar, deixou entrar o sofrimento, a dor, não por comodismo, mas para dar uma lição ao mundo. Perdoa, Pai, que não sabem o que fazem. Palavras do Pepino. Correto. Faz todo sentido, né? Isso é humanizá-lo. Isso é humanizá-lo. Ele veio para se fazer igual. O nosso medo de aceitar isso é que o colocou num pedestal inalcançável. Porque assim ficamos confortáveis. Mais alguma pergunta, alguma colocação? A Tisa? Ok. Pergunta da Tisa. Seguindo o raciocínio que fomos criados simples e ignorantes, não seria agora, nesse momento de regeneração, novo tempo, que estamos começando a aprender a praticar o que Cristo veio nos ensinar? Então, antes só estávamos acumulando muito mais erros que acertos, e assim vamos agora para frente reparar todos esses males? Mesmo que nós estivéssemos acumulando erros, eu não acumulo 2 erros, eu acumulo o mesmo 2 vezes, né? Então, na verdade, assim, eu acumulo vários erros diferentes, mas não o mesmo já está no meu coração. Se esse erro já está no meu coração, ele não tem espaço. Muita paz, Vânia. Ele não tem espaço. Então, mesmo que nós estivéssemos gastando esse tempo, muita coisa foi criada pela interpretação errada. Criaram igrejas, criaram inquisições, criaram torturas, criaram perseguições, cruzadas, porque todos achavam que aquilo era o certo. E se corromperam pelo poder. Agora é que nós estamos conseguindo nos desvencilhar da religião e nos aprofundar na filosofia. Correto. Sim, prejudicamos uns aos outros, mas tudo parte de um processo. Tudo como aquelas batalhas épicas em que tem 1000 pessoas de um lado, 1000 do outro, e todos vão para o meio do campo e todos se destroem. Foi o que fizemos. Cada um lutando pela sua verdade. E hoje isso ainda acontece, mas em escala menor, com complicações maiores, com direitos humanos, com a Organização de Nações Unidas vigiando tudo isso, já não é mais tão fácil como era antes. Mas o estar vivo, o estar atento, respirando, então, mesmo o processo de estagnação do espírito não é tão fácil. O espírito não consegue passar uma encarnação inteira sem ter aprendido nada. Ele pode ter aprendido com novos erros, mas nada é muito difícil, praticamente impossível. Então, mesmo que tenha sido colocado como acúmulo de erros, esse acúmulo de erros foi o que nos permitiu chegar onde estamos hoje. Sem isso, não teríamos. Temos que valorizar o nosso passado. Como eu disse, a nossa raiz, é o que nutre a nossa copa. E é na nossa copa que nascerão os frutos. E aí teremos condições de levar a mensagem adiante. E a nossa copa espiritual nada mais é do que o nosso campo mental, intelectual e de raciocínio, lógico. Por isso o Espiritismo veio para nos trazer a filosofia, tirar as imagens, tirar a idolatria e nos trazer filosofia pura. Porque é o momento de trabalhar os verdadeiros frutos. Sim, com certeza, Pepino. Novos seres estão chegando e vão levar essa moral para cima e nos permitir crescer. É chegada a hora do crescimento. E aqueles que lutarem pelo comodismo serão levados a lugares mais cômodos. Que na verdade serão lugares de total incômodo para os seus campos, que estão acostumados com tecnologias e facilidades e vão voltar para tempos onde os meios de vida são mais rústicos e as leis menos pesadas. Leia essa frase aqui do Irmão Sol. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão, de Joana de Ângeles. Tudo bem? Então, posso ir para as considerações finais? Jean-Ri?
Graças a Deus. Ok, deixar apenas o meu agradecimento pela oportunidade. Com certeza eu também aprendi muito com esse estudo, com essa palestra, porque novas coisas sempre aparecem pela intuição e elas são novas para mim também. Agradeço ao respeito de todos vocês, agradeço esse carinho, as perguntas que me fizeram refletir e pensar, algumas vão me levar a estudar um pouco mais. E eu espero de coração ter conseguido levar a mensagem dentro dessas limitações, por ser uma primeira vez falando. E que Deus continue sempre nos nossos corações, nos abençoando e nos trazendo a verdade intelectual e emocional. Muito obrigado. Queridos irmãos, agradecidos estamos nós por tudo que nós recebemos nesta noite. Antenori, meu querido amigo, foi simplesmente espetacular. Muitas coisas foram ditas que precisávamos ouvir. E creio que todos entenderam quando você procurou humanizar a Jesus, tirando dele aquele sentido de divindade mostrado pela Igreja Católica, única e exclusivamente divino, para que nós possamos seguir as pegadas daquele ser que os Espíritos deram para nós como modelo da perfeição. Isso foi perfeito, perfeito, perfeito. As respostas dentro de um padrão perfeito. Embora saibamos nós que todas as ações elas são do Espírito imortal. E é assim que nós esperamos, companheiro, que você se habilite mais para termos dessa água viva que vai matar a nossa sede eternamente. Venha mais vezes, se apresente, fale com a Shanri, veja os seus dias e quem sabe faremos outras e outras e outras salas em dias diferentes, que eu tenho certeza que é a intenção da Rede Amigo Espírita, preencher os dias de todos nós que andamos sedentos. Lembrar a todos que na próxima vamos para quinta. Na próxima quinta-feira, nós vamos novamente ter o Carlos Alberto, o nosso Beto, o nosso amigo, que vem fazendo os princípios da doutrina. Ele vem mostrando-nos como se iniciou, vem abordando todos os temas e a gente está se deliciando com isso. O amigo José criou às sexta-feiras o estudo do Livro dos Espíritos. Está sempre sendo transmitido pela Rede Amigo Espírita e iniciando às 19h30. Temos outras programações, como no sábado passado, nós tivemos para o nosso deleite, o Ariovaldo, aí durante 5 horas, conversando conosco. Na próxima terça-feira, às 15 horas, nós teremos a continuidade do estudo da mediunidade, aonde estaremos estudando o charlatanismo e a prestidigitação. Então, amigos, só temos a agradecer ao Senhor por estarmos reunidos em seu santo e bendito nome, buscando uma união em pensamento para crescermos harmoniosamente para essa luz imensa que nos ilumina. É assim que rogamos a Ele, em nome de Deus, o nosso Pai, para que Ele nos autorize a dar por encerrados os nossos estudos na noite de hoje, e ficando cada um liberado para se retirarem, para que nós possamos fechar a sala. Paz com todos, e muita luz, e muito amor no coração. Meus queridos amigos, hoje nós nos despedimos por aqui. O programa Gestos e Valores vai contar com a sua participação.
Escreva-nos, conte sua história, diga sobre o que gostaria que fosse tratado aqui. Envie seu e-mail para gestosevalores@gmail.com. Nós estaremos aguardando a sua mensagem, o seu desabafo, o seu conselho, a sua experiência de vida, que com certeza vai se tornar tema dos próximos programas. Então estamos aguardando por vocês. A todos aqueles que nos acompanharam, nosso grande abraço, desejando uma noite e um início de semana maravilhoso, que confiem sempre, que explorem sempre esse amor divino que existe dentro da criatura humana. Acreditem no outro, no próximo. Acreditem. Desenvolva este sentimento, desenvolva este valor de confiança. O mundo vai ser bem melhor se nós passarmos a olhar dessa forma, a crer, a saber por que crer. Por que eu creio assim? Porque dentro de mim existe isso. No próximo também existe. Basta começarmos a dar o exemplo. Transforme seu gesto em valor. Dê o primeiro passo. Um abraço a todos e os nossos agradecimentos à Rede Amigo Espírita e à Web Rádio Fraternidade, que ora nos transmite, e agradecendo de coração a todos vocês que nos acompanharam na estreia do primeiro programa Gestos e Valores. Contamos com a vossa participação para as futuras edições do programa. Muito obrigado e uma noite abençoada a todos, e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Que assim seja. Acesse Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br